Agora, conta pra gente como é que você saiu de Salvador e foi para a Europa, para a sede da empresa, para gerenciar uma equipe de engenharia na Europa. E a gente não está falando de países de terceiro mundo. Você foi gerenciar alemães, ingleses, franceses, espanhóis. Conta um pouco como é que foi isso, como é que apareceu essa oportunidade. Então, o diretor de engenharia da América do Sul, ele já me chamava para ir para São Paulo várias vezes. Fifi, você já não tem mais para onde ir na Bahia. Vinha para São Paulo para você ter condição de evoluir sua carreira. E aí nós dois decidimos, né? Eu e você, no caso é você e a Adriana, não o meu chefe, né? Nós decidimos que não era o momento de ir para São Paulo, porque você trabalhava também, tinha seu salário, tinha sua carreira, e a mudança para São Paulo seria muito significativa na família e nos amigos, e em termos de carreira e remuneração não tinha um reconhecimento tão grande. Então, a resposta que eu dei para o meu chefe foi: eu tenho mobilidade de ir para sair da Bahia, mas se eu for sair da Bahia, eu quero sair do país. Eu não quero ir para São Paulo, eu não quero ir para outro estado, eu quero ir para outro país. Quando eu tiver a oportunidade de ir para outro país, você me liga. Até que no carnaval de 2014, eu acho, tirou o baiano do carnaval da Bahia e mandou para a Espanha, uma oportunidade que apareceu numa função equivalente à que eu exercia na América do Sul, de gerente de engenharia, mas agora numa dimensão maior, com uma equipe da Europa, como você falou, alemães, franceses, espanhóis, russos, turcos e por aí vai. E eu falei, eu tenho interesse, vamos começar. Só que, óbvio, muita insegurança no fato de que meus clientes eram brasileiros e argentinos. Então, sair de brasileiro para argentino, para alemão e inglês tem uma diferença grande cultural, que, na verdade, eu sabia que existia, mas não sabia nem qual era, porque eu não conhecia, de fato, o que ia encontrar. Então, eu estava indo para uma escala muito maior, eu estava indo para o polo de competência da empresa, na central da Faurecia, que é na França. Então, eu sabia que eu não tinha o conhecimento técnico que a grande maioria das pessoas de lá tinham. Eu não tinha uma questão cultural, preparo cultural para trabalhar no dia a dia. Já tinha alguns alemães antes, mas não sendo meu cliente no dia a dia. Então, era uma equação complexa. E eu pensei muito antes de viajar, e durante a viagem, quando eu cheguei lá, quais eram as minhas deficiências, aonde é que eu não me sinto 100% preparado e como é que eu vou compensar isso. Então, eu comecei a armar uma estratégia de montagem de equipe e comecei a conversar com as pessoas que já viviam no centro de competência da Faurecia para eu saber como eu trazia para o meu time pessoas que tinham competências técnicas que eu não tinha. Porque eu sabia que eu ia ter que entregar a solução, mas o gerente não tem que entregar toda a solução você mesmo. Você tem que entregar com a sua equipe. Eu comecei a mapear o que eu não tinha, comecei a montar a equipe completando e complementando as minhas características, e eu foquei muito mais na gestão da equipe e tentar, de fato, facilitar a vida deles, quanto necessariamente tendo eu que prover a solução técnica. Então, de fato, foi a minha grande mudança. Apesar de eu ter sido gerente no Brasil, eu ainda tinha uma referência técnica no Brasil. Na Europa, eu não era mais uma referência técnica. E eu tive que, de fato, mudar, mesmo gerente de engenharia, parar um pouquinho de trabalhar mais operacional e me deslocar para uma questão de gestão realmente e de facilitar o desenvolvimento da equipe. Então, acho que esse foi o grande fator de sucesso para mim, quando eu me desloquei para a Europa. E o fato de eu ter conseguido montar essa equipe altamente capacitada, e tem um exemplo interessante dentro da montagem dessa equipe, que eu não tinha pessoas boas disponíveis. Em 2013, 2014, a Europa estava retomando a economia depois da crise de 2009 dos Estados Unidos, dos bancos que quebraram no mundo inteiro. A economia da Europa estava melhorando. E com a economia melhorando, a quantidade de projetos estava aumentando. Então, nós tínhamos que contratar pessoas. Imagine o cenário de todo mundo contratando, todo mundo querendo mais profissionais. Aí chega um baiano que nunca tinha trabalhado no plano de competência para montar uma equipe no meio de vários outros gerentes também procurando por potenciais. E eu comecei a mapear e tinha uma pessoa específica que me chamou a atenção, que ele era muito bom, mas ele não estava na lista dos gerentes, de prospecção dos gerentes. E eu quis entender por quê. Ele falou, realmente, ele é fantástico, esse profissional é muito bom, ele é um líder de engenharia muito bom, mas ele tem uma personalidade muito difícil. Gerenciar esse cara é muito difícil. Eu falei, eu quero trabalhar com ele. Convidei ele para trabalhar comigo. Ele ficou meio surpreso, porque ele não tinha tanto convite das pessoas da própria França, apesar de todo mundo reconhecer ele como uma referência técnica. E ele, no dia seguinte, ele falou, chefe, eu posso conversar com você? Eu falei, claro, sem nenhum problema. No dia seguinte, do meu convite. Ele queria, entre aspas, fazer uma entrevista para saber se eu poderia ser gerente dele. Eu falei, vamos lá, não tem problema, vamos conversar.
E, na verdade, ele queria saber o meu estilo de gestão. Ele nunca tinha trabalhado com brasileiro, ele queria saber qual era a característica que eu trabalhava, como é que eu enxergava a empresa, como eu enxergava o cliente. Para resumir a história, ele veio trabalhar comigo, pessoa altamente capacitada, um pouco temperamental, um pouco difícil de personalidade. Me dei muito bem com ele. A gente tinha várias trocas de informação, a gente ficou muito próximo, foi uma troca muito rica, virou meu amigo pessoal. Eu já saí da França há mais de quase 4 anos. A gente continua tendo muito contato, ele continua me ligando para perguntar coisas, eu continuo ligando para ele para perguntar coisas a ele. Então, quando você monta a equipe, eu acho que a gente não tem que ter medo de personalidade difícil, a gente tem que ter a equipe com perfil que é o melhor para a equipe. Eu costumo dizer que na equipe, por exemplo, é bom ter um pessimista. Porque o pessimista, ele é o cara que vai te mapear os problemas. Se você tem na equipe um grupo de otimistas, essa equipe daqui a pouco está pulando do barranco e nem entendeu que tem um barranco. Se tem um pessimista, ele vai te alertar, ele vai mapear os potenciais falhas, ele vai levantar os problemas. Aí qual é a diferença de um pessimista na equipe e de vários pessimistas na equipe? Com o pessimista na equipe, você mapeia o problema, aí vem o pessoal de gestão e eu como gerente da equipe e vamos mitigar os riscos e trabalhar e implementar a solução do mesmo jeito. O que não pode é o pessimista paralisar. O pessimista sozinho paralisa. Dentro de uma equipe, ele é o alerta, ele é o farol. Então, eu acho que a equipe tem que ser montada de forma heterogênea, com perfis diferentes e um complementando o outro. Eu acho que isso ajudou demais a minha chegada na França. Deixa eu pegar só um gancho aí. Está cheio de perguntas aqui, mas antes de ler as perguntas, você falou que esse cara, ele quis te entrevistar, né? E, na verdade, ele queria saber quem era o gestor, quem era esse cara que ele ia trabalhar. Como foi que você conseguiu colocar ele no lugar certo dele? Porque numa dessa também, você chegando de um país novo, você é muito mais novo do que todo mundo. Porque tem uma coisa que ele não contou, gente, mas chefe era mais novo do que todo mundo, da equipe toda. Então, um brasileiro... Apesar de ser o Vefore, mas eu estou no Vefore, eu estou no time. Não, ok que você está no Vefore, mas quando você chegou lá, você não era o Vefore, não, você era Underfore. Então, você chegou... Como foi que você fez esse ajuste com ele? Porque num momento como esse, se uma pessoa que tem uma personalidade dessa percebe que o gestor dele pode dar uma rateada, esse cara toma conta e você nunca mais se recupera. Não, é interessante você falar isso, porque foi exatamente aí que eu ganhei ele. Foi no momento que ele começou a colocar o jeito que ele trabalhava, e ele falando como ele fazia isso, como ele fazia aquilo, como ele gostava disso, como ele gostava daquilo, eu falei... Tudo isso é lindo, tudo isso é ótimo, porém, no momento que a gente discordar, a decisão é minha. E ele falou, eu acho justo, eu respeito isso. E eu falei, eu ouço muito, eu não tenho nenhum tipo de compromisso com a minha própria ideia, eu não quero saber se a ideia final vai ser a minha. Eu tenho zero, eu falo, eu não sou casado com a minha ideia. Eu tenho a minha opinião, mas a minha opinião ela é para enriquecer o brainstorming, para enriquecer o bate-papo. Se no final a minha opinião for a pior, eu jogo ela, nenhum apego, nenhum tipo de apego com a minha opinião, eu jogo ela fora e abraço a melhor ideia rapidamente. Então, eu acho que, como gestor também, eu não tenho que estar tentando marcar território. Eu não tenho que ser dono da solução. O dono da solução é o time. E da onde quer que venha. E pode contradizer a minha ideia inicial, não tem nenhum problema. Eu costumo dizer sempre, tudo pode ser dito na maneira correta, no momento correto, tudo pode ser dito e não tem nenhum problema com nenhum tipo de confronto respeitoso e produtivo. E só para voltar para a sua pergunta, foi isso que eu falei para ele. Eu falei, nenhum problema em ter um debate aberto. Agora, se depois de toda a sua explanação e sua defesa de tese, eu tiver uma opinião diferente, no final vai ser a minha decisão que vai ser implementada. Ele falou, eu acho justo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. E foi aí que ele ganhou respeito e que ele quis trabalhar comigo, entendeu?